Bom dia, hoje são 11 de agosto de 2014, segunda-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião pura ilusão, pura fantasia, pura superstição, ateísmo, a verdade nua, crua, transparente, cristalina. Portanto, aqui mais um vídeo sobre religião. Antes, vamos aqui com Elvis Presley para ficar bem calmo, né? Bem calmo. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drift apart? Does your memory stray to a bright summer day, and I kiss you and call you sweetheart? Muito bom. Então vamos aqui. Ontem fiz um vídeo com o título O ateu que é espírita, em relação a mim. O ateu que é espírita, o título do vídeo de ontem. Muito bem. Um internauta que se chama Marlon Frota viu meu vídeo, né? E fez aqui o seguinte comentário. Vou lê-lo aqui e abordá-lo, né? Vamos aqui ver os erros, né, do internauta Marlon Frota. Gente boa, escreveu aqui o recadinho dele, né? Vamos lá. Diz assim: a crença em vida após a morte está na maioria das religiões do mundo. Mário Sérgio Cortella. O Mário Sérgio Cortella é brasileiro, né? E ele é filósofo. Sempre aparece aí, tem livros publicados. E essa afirmação aqui é dele. A crença em vida após a morte está na maioria das religiões do mundo. E aqui continua o Mário Sérgio Cortella, só que eu não escrevi aqui, esqueci. E aqui ele continua dizendo que, por isso o Espiritismo é a maior religião do mundo. Mário Sérgio Cortella. Nas palavras aqui, na escrita do internauta Marlon Frota. Só que um conserto. Na afirmação de que o Espiritismo é a maior religião do mundo, tendo em vista que a crença em vida após a morte está na maioria das religiões. Só um conserto aqui sobre essa segunda afirmação do Mário Sérgio Cortella, né, que me foi enviada pelo internauta Marlon Frota. O Espiritismo não é a maior religião do mundo em razão de a crença em vida após a morte estar presente na grande maioria das religiões. Não é a maior religião do mundo, porque, dizendo assim, você está dizendo que todos os postulados do Espiritismo estão em todas as religiões, e não é correto, né? Não é correto. A crença em vida após a morte, tudo bem, está no Espiritismo. Só que ela também está no cristianismo, não é isso? Os cristãos acreditam em vida após a morte. Ela está também no budismo, ela está também no islamismo, né? Não é só no Espiritismo, né? Está presente em todas as religiões. Só que dizer que o Espiritismo é a maior religião do mundo em razão disso aqui, é dizer que o cristianismo, por exemplo, obedece a todos os postulados do Espiritismo. E não é verdade. O Espiritismo é muito diferente do cristianismo, é muito diferente do judaísmo e de outras religiões. Por exemplo, no cristianismo existe o céu, um lugar físico. No Espiritismo, não. No cristianismo existe o inferno. No Espiritismo, não. No cristianismo existe Satanás e demônios.
No Espiritismo, não. É por isso que eu não posso dizer que o Espiritismo é a maior religião do mundo, em razão de a crença em vida após a morte estar presente em todas as religiões. Não posso dizer isso, porque nas demais religiões, nem todas, e isso é verdade, obedece, atende a todos os postulados do Espiritismo, né? Há muitas diferenças. Então, apenas um aspecto do Espiritismo, que é a crença em vida após a morte, apenas esse item aí está presente nas demais religiões. Só que outros não estão presentes. Então não posso dizer que a religião, o Espiritismo, é a maior religião do mundo, né? As diferenças. Muito bem. Então aqui o primeiro detalhe. Vamos continuar aqui. Eu vou ler todinho o texto, depois eu volto. A crença em vida após a morte está na maioria das religiões do mundo. Mário Sérgio Cortella, né? Aí diz aqui o Marlon Frota. É muito triste saber que nós, assim como os animais, ao morrer, acabamos. Então, como é natural do ser humano ter esperança, já que não tem como fugir da morte, é melhor crer que ao morrer nosso espírito sai do corpo e continua vivo. Crer nisso é muito fácil, simples e aceitável. Mas a verdade é dura, grossa e difícil de aceitar. Somos iguais aos animais, mas nós temos uma promessa que eles não têm. Se não crer nisso, então vou ali matar, roubar, prostituir e depois pular da ponte e não vai dar nada. Muito bem, eis aí o comentário do Marlon Frota, né? Já analisei aqui o primeiro item, né? Que é a afirmação do Mário Sérgio Cortella, né? Já analisei aqui o primeiro item. Muito bem. Vamos agora à segunda parte aqui do comentário do Marlon Frota, né? Ele diz aqui, ó, é muito triste saber que nós, assim como os animais, ao morrer acabamos. Então, como é natural do ser humano ter esperança, já que não tem como fugir da morte, é melhor crer que ao morrer nosso espírito sai do corpo e continua vivo. Crer nisso é muito fácil, simples e aceitável. Muito bem. Quando eu li isso aqui, do comentário do Marlon, eu disse a ele que ele havia lido aí as lições do espírita kardecista, né? O espírita Allan Kardec. O Allan Kardec, em seus livros, sempre comenta, fala sobre isso aqui. Só que isso aqui é uma tremenda bobagem. É uma tremenda infantilidade, uma tremenda ingenuidade, que foi aqui transcrita pelo internauta Marlon Frota. Por que ingenuidade? Por que infantilidade aqui o discurso de Allan Kardec? É simples, ó. Ele diz aqui que é muito triste para um ser humano, no caso o ateu, porque o ateu não acredita em vida após a morte. Então diz aqui o Allan Kardec, e aqui nas palavras do Marlon Frota, diz o Allan Kardec, que é muito triste um ser humano, um ateu no caso, que não acredita em vida após a morte, é muito triste para ele viver, porque ele perde a esperança. Isso nas palavras do Allan Kardec. O ateu, ele vive triste, segundo Allan Kardec, porque ele não tem esperança. Para o ateu, já que a vida se acaba com a morte, então esse ateu, ele vive numa situação deplorável, vive muito triste, porque ele sabe que vai morrer e a morte é o fim. Então, por exemplo, se um ateu trabalha muito na vida para ter uma vida melhor, né? Dar uma vida melhor a seus familiares, a sua esposa, a seus filhos. Se um ateu faz aí medicina, o curso de medicina que dura aí quase 8 anos, né? Com a residência, com o teste de residência, né? Médica. Então um curso de medicina, por exemplo, 8 anos. Aí o ateu estuda durante 8 anos. Forma-se em medicina,
vai trabalhar como médico e depois de 1 ano morre. Ou seja, ele estudou 8 anos na vida e para nada. Usufruiu apenas um ano, né, da profissão dele e morre. Isso para o Allan Kardec é muito triste. E é por isso que é bom o homem acreditar que existe vida após a morte, para que tudo aquilo que ele lutou na vida não seja desperdiçado, né? Veja a bobagem. Ora, os ateus não vivem assim, como diz aí o Allan Kardec. Os ateus, mesmo sabendo que a vida termina com a morte, acabou-se, termina com a morte, os ateus vivem felizes, estudam, são cientistas. Veja, ser cientista não é fácil, é muito estudo, porque a ciência é muito difícil, né? Você vê aí a astronomia, astrofísica, né? Química, a física, a biologia. Quem estuda isso é complicado, exige muito estudo. E os cientistas aí, grande parte aí, são ateus e vivem felizes. Eles sabem que a vida termina com a morte, mas mesmo assim vivem felizes. O fato de o ateu ter certeza de que a vida termina com a morte, isso aí não tira o brilho da felicidade, da esperança do ateu. A esperança existe enquanto se vive, e o ateu estuda para isso. Se ele vai fazer um curso superior, demora vários anos ali para se formar, e depois morre sem ter lucro algum sobre o curso, né, a que ele se propôs fazer, que importa isso? O que importa é a vida. É a vida. Enquanto você tem vida, você tem esperança. Mas esperança dentro da vida, que é importante, né? É você estudar, é você trabalhar, é você se aperfeiçoar, você ser uma pessoa boa, trabalhar, né? Ser profícuo. Isso aí ninguém tira do ateu. Então esse discurso do Allan Kardec, que foi colocado aqui pelo Marlon Frota, esse discurso aqui é inútil, ele é infantil, ele é ingênuo. Ele é ingênuo, porque o ateu vive feliz. Eu sou ateu, sempre fui um cara feliz, cara brincalhão, cearense, né? Sempre fui feliz, e vou ser feliz até o último dia de vida, até a minha morte, porque eu encaro a morte como algo natural, e a morte é natural. A morte é a única democracia do mundo, a morte, porque todos morrem. Pobres, ricos, negros, brancos, amarelos, todos morrem. Então a morte é a única democracia realmente verdadeira, porque atinge a todos. Portanto, o ateu sempre vive feliz, não é infeliz porque sabe que vai morrer e vai acabar tudo. Não, não é infeliz por isso, porque a esperança está dentro da vida. É o ateu estudar, o ateu se formar, né? Trabalhar como qualquer pessoa e ser feliz, porque a vida está aí. A vida é essa aqui que nós levamos, né? Já diz o ditado que o que se leva da vida é a vida que se leva. Portanto, aí, uma bobagem que está aqui, né, do Allan Kardec. Muito bem. Agora vamos para terceiro item, né? Continua aqui o Marlon Frota, dizendo assim, ó. Mas a verdade é dura, grossa e difícil de aceitar. Somos iguais aos animais, mas nós temos uma promessa que eles não têm, os animais irracionais. Se não crer nisso, então vou ali matar, roubar, prostituir, depois pular da ponte e não vai dar nada. Muito bem, o Marlon Frota aqui novamente está aqui reproduzindo o pensamento do espírita Allan Kardec. Outro erro aqui, outro erro. Vamos aqui. Ele faz uma comparação aqui entre os animais irracionais e o homem, né? Que os animais irracionais e os homens,
são seres vivos, não é isso? E aí são iguais, por serem seres vivos. Muito bem. Só que aqui, diz o Allan Kardec, nas palavras do Marlon Frota, que há diferença entre o homem e os animais irracionais. Porque o homem, aqui morrendo, o espírito dele, do homem, sai do corpo, não é isso? E ganha aí a dimensão espiritual. Continua a vida. Já os animais irracionais, não. Como eles não têm espíritos, né? Aí a vida deles se acaba por ocasião da morte. E diz aqui o Marlon Frota que deixar de crer nisso, ou seja, que vai haver uma continuação da vida no mundo espiritual e que o homem no mundo espiritual vai ser julgado, né? E aqui no caso por Deus, vai ser julgado por Deus, no mundo espírita. O homem vai ser julgado de acordo com as obras que ele fez aqui na terra. Então vai haver ali uma punição. Se o homem comete coisas ruins aqui na terra, rouba, estupra, né? Pratica estelionatos, latrocínio, é um homem corrupto, político corrupto. Então, quando morrer, veja o pensamento, quando morrer, então a vida espiritual continua e esse cidadão vai ser julgado de acordo com as suas obras. Se ele aqui na terra foi uma pessoa boa, trabalhadora, honesta, fazia caridades, bom pai, bom esposo, então essa pessoa aí no mundo espiritual vai galgar a felicidade espiritual, vai ser muito feliz na vida espiritual. Já sendo uma pessoa ruim, vai sofrer e aí passar por sucessivas reencarnações. Muito bem, esse aí é o discurso do Allan Kardec e é o que diz aqui o Marlon Frota. Pois bem, dentro desse conceito de que o homem depois da morte vai pagar, vai receber punição, ou então, sendo uma pessoa boa, vai receber aí dádivas por ter sido bom, dentro desse conceito, diz aqui o Marlon Frota, reproduzindo a mensagem de Allan Kardec, que no caso aqui o ateu, como o ateu não acredita em vida após a morte, como o ateu sabe que vai morrer ali, que vai se acabar, vai deixar de existir por ocasião de sua morte, então o ateu, já que não vai ser punido, tem essa crença de que não será punido no mundo espiritual, então o ateu fica com a liberdade de praticar tudo aquilo que não presta. Então o ateu aqui, já que não teme castigo algum no mundo espiritual, o ateu vai matar, o ateu vai roubar, o ateu vai praticar corrupção, o ateu vai praticar estupros, porque ele sabe que não será punido por isso. Se a justiça aqui no Brasil, no caso o Brasil, não punir o ateu, ele vai ficar impune, porque com a morte tudo se acaba. Deus não vai puni-lo por isso. É o discurso do Allan Kardec, reproduzido aqui pelo Marlon Frota. Tudo isso, ilusão. Por que é ilusão? Porque essa crença no mundo espiritual, essa crença de que no mundo espiritual o homem vai pagar pelo que fez aqui na terra, essa crença aí boba não impede o homem de cometer esses crimes. E é o que nós vemos hoje. E também é falsa porque o ateu não é assim. Os ateus não têm essa liberdade para cometer crimes, barbaridades mil. Não. Quem comete em sua quase totalidade essas maldades aqui é justamente o homem que acredita na vida após a morte, no mundo espiritual. Veja as estatísticas, veja quem comete barbaridades no mundo. Se é o homem que acredita na vida espiritual ou se é o homem que não acredita na vida espiritual. Veja se é o ateu que está praticando em sua quase totalidade roubos, mortes, estupros, guerras, conflitos,
Veja, seu ateu, não é. Não é. Aqui está o erro do Allan Kardec, dizendo que o ateu, por não acreditar numa punição espiritual após a morte, o ateu pratica tudo o que não presta. Aí o ateu depois pula da ponte e fica sem receber punição alguma. Bobagem do Allan Kardec, que é reproduzida aqui pelo internauta Marlon Frota. Ora, a crença na vida após a morte não evita o homem de praticar essas maldades, pois é justamente o homem que acredita na vida espiritual, na vida após a morte, que pratica essas barbaridades que estão aqui, e não os ateus. Veja quem mata, quem rouba. Aqui no Brasil, 50 mil pessoas, agora quase 60 mil pessoas, são assassinadas a cada ano. Quem mata essas pessoas aí? Quem está por trás desses homicídios? Ora, a quase totalidade do povo brasileiro é cristã. Então são os religiosos que estão matando em sua grande massa, e não os ateus. Quem está roubando aqui no Brasil, por exemplo? Veja, os ladrões aí, todo tipo. Veja as pesquisas, veja as estatísticas que estão nos presídios. Eles são religiosos e não ateus. Então a crença na vida após a morte não evita que o homem pratique maldades. Veja, olha a terra da Bíblia, Iraque lá, os jihadistas estão matando cristãos em várias cidades do Iraque, a terra da Bíblia. Quem está matando ali os cristãos, coitados? Os jihadistas. Agora eu pergunto, os jihadistas acreditam na vida após a morte? Acreditam, acreditam. E eles fazem essas aberrações justamente porque acreditam na vida após a morte. Eles estão expulsando os cristãos, coitados, de várias cidades iraquianas. Veja aí o conflito Israel e Palestina, o povo da Bíblia. Veja aí, você está acompanhando, não é? Esses aí acreditam na vida após a morte. Mas olha o que eles estão fazendo. Você entendeu? E é assim. Veja os suicídios coletivos. Aí você abre a internet e você vê suicídios coletivos, todos de caráter religioso. São os religiosos que se suicidam, e não os ateus. Veja aqui a falsidade do discurso do Allan Kardec. Ele diz aqui que quem não acredita na vida espiritual, na vida após a morte, tem toda a liberdade de fazer maldades, porque tem certeza de que não será punido por Deus. Isso não é verdade. Os ateus, veja aí, o número de ateus no mundo é pequeno. E não é responsável, coisa alguma, pelo maior índice de violência que há no mundo. E sim, são os religiosos. Ou seja, a crença em deuses, ou em Deus, não evita que o homem pratique maldades. O homem religioso, quando pratica essas maldades, ele não está nem ligando para a punição divina alguma. Tanto é que eles praticam essas maldades. Não é o ateísmo que leva o homem a essas maldades, mas a religião, a crença na vida após a morte. Você entendeu o discurso? O Marlon Frota, parabéns a ele por ter escrito isso aqui, e eu expliquei a ele, né, que ele está lendo aqui a mensagem de Allan Kardec, que não é verdadeira coisa alguma. Portanto, aí, muito obrigado e vamos aí a mais um vídeo depois.